Olá, tudo bem? O Conversas de hoje vai falar sobre um assunto muito importante: como citar pessoas com deficiência na mediação comunicativa. E para falar sobre esse assunto, a gente recebeu numa live muito legal o jornalista baiano Ednilson Sacramento, que fez um TCC sobre esse tema e formulou uma oficina bem bacana que ensina os jornalistas, nossos amigos jornalistas, como citar pessoas com deficiência na mediação comunicativa. Acompanhe a live, depois da vinheta. Olá, boa noite para quem está chegando. Então, para quem está chegando agora, nessa live a gente vai falar sobre estratégias e orientações sobre como citar uma pessoa com deficiência na mediação comunicativa, no jornalismo. Então, vou falar com um jornalista baiano, cego, desde os 20 anos de idade, que fez um TCC sobre isso, e esse TCC se transformou numa oficina. E essa oficina ele dá a jornalistas para ensinar como eles podem fazer estratégias para citar a pessoa com deficiência sem cometer erros. Eu já mandei o convite aqui para ele, agora vamos esperar ele entrar. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite a você, boa noite às pessoas que estão acompanhando essa transmissão. Já temos bastante gente de tudo quanto é canto aqui. Interior de São Paulo, Pinhal. Que bom. Temos curitibanos, jornalistas, uma escritora, áudio-escritora de São Paulo, Maravilha. Fernanda. Tem um pessoal de Recife. Ricardo. Oi. Eu não sei o que houve, mas eu já estava acompanhando a live e atendendo a sua solicitação. Eu vi desde o momento que você falou, eu estava acompanhando todo o seu diálogo com as pessoas, mas agora estamos em definitivo, não é? Agora estamos em definitivo. Então, o pessoal que está chegando aí, quiser compartilhar, repetir de novo, a nossa live a gente vai falar sobre estratégias e orientações sobre como citar uma pessoa com deficiência na mediação comunicativa. Aqui o meu convidado, esse jornalista baiano de Maragogipe, maragogipense. Isso. Formado pela Universidade Federal da Bahia, a FACOM, e tem também especialização licenciado em História, tem estudos e pesquisas nas áreas de acessibilidade cultural, direitos humanos, mídia e diversidade, e é autor do audiolivro Rock Baiano, História de uma Cultura Subterrânea. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado às pessoas que estão nos acompanhando. Quero dizer que é um prazer muito grande ter esse momento e, além do mais, falar de um assunto importante no mundo da comunicação, né? E eu quero agradecer principalmente por você ter escolhido falar sobre esse tema. Você sabe que a mediação comunicativa é parte da vida de todas as pessoas, podemos dizer assim. E praticamente o que a gente faz hoje tem um elemento de comunicação, ou seja, tem o dedinho da comunicação aí, né? Então, mais do que nunca, é importante que a gente discuta a comunicação, não só discutir a comunicação, mas discutir a comunicação para todas as pessoas. Eu acho que esse é o grande X da questão. Muito obrigado. A gente que agradece você. E eu te falei um monte aqui, falei explicando mais ou menos sobre a sua vida, sobre quem você era, mas ninguém melhor do que você mesmo para falar, né? Então eu queria ver aqui o Ednilson Sacramento, explicado pelo próprio Ednilson. Olha, eu sou Ednilson Sacramento, uma pessoa cega, e aí eu queria que as pessoas já fossem anotando esses termos, viu, Ricardo? Que eu acho que isso ajuda. Eu sou um cego adventício. O que é um cego adventício? O cego adventício é aquela pessoa que adquiriu, ao longo da vida, a cegueira, a deficiência. Existe o cego congênito, que é aquele que já nasce com a deficiência, e adventício é o cego que, em algum momento da vida, ele perdeu a visão. Então, foi o meu caso. Eu perdi a visão há cerca de 23 anos atrás,
em função de uma doença chamada retinose pigmentar, que ela foi baixando a minha visão e, ao longo do tempo, fechou a minha visão totalmente. Eu sou uma pessoa interessada em comunicação, direitos humanos, cultura e acessibilidade, o que não é pouco, né? Como você falou, eu me formei em jornalismo em 2017, agora eu estou cursando uma graduação de produção cultural. E, além disso, hoje eu discuto muito a questão da acessibilidade comunicacional e da acessibilidade cultural. São dois ramos assim muito valiosos para mim. Você promove uma oficina que é um desdobramento do seu TCC, né? Que tem como objetivo capacitar nosso colega jornalista, que tem bastante aqui assistindo a gente, para que eles possam abordar de forma ética e adequada a temática da deficiência em reportagens, na TV, no rádio, na internet. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa oficina e como que ela surgiu. Sim. Na verdade, estudando jornalismo na graduação, eu costumo dizer que me deparei com dois desertos, Ricardo. O primeiro deserto é que as escolas de comunicação pouco ou quase nada falam sobre acessibilidade. E o segundo é que boa parte dos profissionais da imprensa desconhecem o segmento de pessoas com deficiência. É claro que em algum momento alguém já ouviu falar, alguém já discutiu, já ouviu falar no âmbito das Paralimpíadas, já ouviu falar de alguma forma desse tema, mas, na verdade, a gente percebe que há um vazio, né? Há um deserto nisso. Então, baseado nesses dois parâmetros, eu resolvi escrever um guia para jornalistas sobre como abordar a deficiência na imprensa. Ou seja, é uma espécie de manual que traz um pouco das recomendações que aquele e aquela que trabalha com imprensa, e aí seja a imprensa convencional, sejam os ramos alternativos de comunicação e sejam as pessoas que utilizam, né, as mídias sociais, é necessário que essas pessoas se apropriem dessa linguagem, né? Porque, na verdade, muitas vezes a gente percebe a ausência de uma terminologia assertiva ou a ausência de um termo mais adequado exatamente por falta de fontes, por falta de pesquisa, por falta de um estudo mais aprofundado, né? Então, por exemplo, a gente costuma ver na imprensa as pessoas confundindo um pouco, né? Tem veículos que ainda confundem, né? Dizem algo do tipo linguagem em braille, quando na verdade queria dizer língua de sinais, Libras. Ou então considera que, por exemplo, o usuário de Libras é uma pessoa cega. Então, há uma confusão muito grande, né? Então, isso interfere na comunicação. As pessoas surdas são usuárias da Libras, que é a língua brasileira de sinais. As pessoas cegas utilizam um sistema de escrita e leitura chamado sistema Braille, né? Aí é só para você compreender mais ou menos onde aparecem os maiores equívocos. E a partir do curso, eu apresentei o meu TCC, que foi um guia, né? É um guia chamado Pauta Eficiente, como abordar a deficiência na imprensa. E assim que eu concluí a graduação, eu entendi que seria interessante trazer esses conhecimentos, discutir esses conhecimentos na rua, ou seja, nas redações, nos veículos de imprensa. E aí eu fiz uma itinerância, né? Montei uma oficina de mesmo nome, chamado Pauta Eficiente, como abordar a deficiência na imprensa, e já fiz essa oficina em Fortaleza, já fiz essa oficina no Recife, e em São Paulo também, e em alguns ambientes em Salvador. Eu confesso que eu fiz mais fora de Salvador do que em Salvador. E até o início do ano eu estava continuando com essas propostas de oficina, mas aí já exige deslocamento e veio a pandemia, eu precisei suspender. Mas, assim, essa é uma oficina que geralmente ela é dada em 16 horas, mas ela tem uma versão também
menor para 4 horas, que na verdade é uma espécie de sensibilização. E eu continuo ofertando essa oficina, mas, né, com o advento da pandemia, eu creio, e aí já estou pensando nisso, em formatar essa oficina para para o ambiente virtual. Uhum. Tem intenção de virar um livro também, um audiolivro? Na verdade, está no forno, né? Quer dizer, eu já tenho uma matriz desse livro, que é esse guia, né? É um guia para jornalista, e dependo de apoio para lançá-lo, né? Eu creio que assim que a gente dê uma respirada aí nessa questão de pandemia, esse livro, esse guia, vai estar à disposição das pessoas, até mesmo para contribuir com o fazer jornalístico, né? Então, é importante que esse conhecimento chegue a todas as pessoas, né? Sobretudo comunicadores e comunicadoras. Uma coisa, Ricardo, que eu pude perceber na minha pesquisa, eu visitei algumas redações de jornais e eu percebi que, na maioria dos casos, os jornalistas estão sedentos por essa informação. Porque você sabe o que é redação. Então, às vezes, cai uma pauta no colo de um repórter e ele não tem tempo para se aprofundar, para saber que autismo é um transtorno, né? Então, ele talvez não vá ter tempo para levantar tudo isso. Então, eu percebi essa lacuna e acho que estou deixando uma contribuição para as pessoas que trabalham com comunicação para alinharem mais os seus trabalhos. Uma contribuição importantíssima. Está entrando aqui mais gente. Pense em Libras. Acabou de entrar, Natane Carvalho. Vocês estão entrando e quiserem compartilhando com amigos, tem bastante jornalistas aqui na live. Vai compartilhando com seus amigos, que esse é um tema bem importante. E voltando, podem mandar pergunta também, né, Edilson? Sim, sem dúvida. Não levem dúvidas para casa. Aliás, a gente não pode dizer, Ricardo, não levem dúvidas para casa, porque a maioria das pessoas está em casa. Então, não permaneçam com dúvidas. É verdade. E falando, então, já em dúvidas, em equívocos, assim, em erros, muito por não saberem como mencionar, que tipo, assim, de equívocos e erros, assim, que você, durante sua pesquisa, percebeu que a grande mídia, a mídia em si, comete na abordagem ao tema deficiência? Olha, um dos exemplos que eu encontrei foi, por exemplo, muitos sites, muitos portais ainda usando terminologias superadas, como, por exemplo, criança surdo-muda sofreu um acidente, tal. Esse termo surdo-muda, é abolido, ele está em desuso. As pessoas são surdas, as pessoas não são mudas. Então, você já tem aí um exemplo. A gente ainda usa isso, usa surdo-mudo, usa, às vezes, mudinho, ceguinho, esses termos que, de cara, são pejorativos e não contribuem para uma comunicação mais assertiva. Outra coisa que, inclusive, o movimento de pessoas com deficiência reivindica é a atualização do termo que identifica as pessoas com deficiência, né? Que termos são esses? São os termos que, por muitos anos, foram usados, como criança especial, pessoa portadora de deficiência, excepcional, sabe? Todos esses termos já foram abolidos há mais de 20 anos, né? E agora, em 2007, uma Assembleia da ONU se reuniu para aprovar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, vejam que nós estamos em 2020, então, no mínimo, aí nós temos 13 anos de vigência dessas novas terminologias. Aí você me pergunta, então como é que eu vou chamar as pessoas com deficiência? Pessoa com deficiência. E aí, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva ou pessoa com deficiência intelectual. A deficiência intelectual hoje assume um lugar daquilo que se chamava antigamente de deficiência mental, porque havia uma confusão muito grande, Ricardo, entre a pessoa que convivia com algum transtorno psíquico e a pessoa que tinha deficiência intelectual. Então, aí se colocava tudo no mesmo bojo. Então, chamava deficiência mental.
é uma pessoa tida como louca, aí chamada deficiência mental. E aí os legisladores compreenderam a importância, inclusive o próprio movimento de pessoas com deficiência reivindicou, a partir da Convenção da ONU, que adotou o termo deficiência intelectual. Quem são essas pessoas com deficiência intelectual? Uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo. Então, só para citar alguns exemplos de algumas incorreções, algumas inadequações, né? E ainda se usa muito, Ricardo, o deficiente. O deficiente, ele também é um termo em desuso. Tá? Então, você não diz assim, o deficiente acabou de entrar. Tá? Você vai dizer, uma pessoa com deficiência acabou de entrar. Tá? Só para ficar em alguns exemplos. E usam também portador de deficiência, não tem uso mais, né? Está abolido, embora você sabe que isso ainda percorra muitos documentos, percorre muitas abordagens, inclusive na imprensa. Mas, assim, como o movimento das pessoas com deficiência é um movimento extremamente relegado a segundo plano, nós, pessoas com deficiência, não gostamos de ouvir esse termo portador. E aí você pergunta assim, mas por quê? Eu vi na Constituição portador, eu vi num documento aqui do meu estado portador. Nós não acatamos mais o portador por uma simples razão. O termo portador quer dizer que você tem uma deficiência como tem uma sacola. Tá? Eu porto um óculos, ele está portando luvas, ele está portando máscaras. Né? E a deficiência é algo intrínseco, inerente à existência da pessoa. Então, é pessoa com deficiência. E sem nenhum demérito. Às vezes as pessoas dizem, poxa, como é que eu vou falar deficiente? É um termo pesado. Não. Pessoa com deficiência, Ricardo. E pessoas com necessidades especiais. Mandaram uma pergunta do Daniel Tavares. Tem um pessoal mandando pelo meu WhatsApp também. Daniel Caiu Tavares. Também. Caiu também. Caiu também. Marco Coutinho, pode continuar, Edmilson. Aí depois eu passo. Um grande abraço para você e para os amigos e amigas que estão acompanhando. Olha, o portador de necessidades especiais é uma expressão que vem da educação. Vem de uma terminologia do inglês e que, por muito tempo, serviu para identificar pessoas que têm, né, dislexia, uma pessoa que tem algum transtorno de aprendizagem e também, hoje, esse termo está em desuso. É claro que você ainda vai usar em alguns momentos, mas, muito provavelmente, nos documentos de educação mais, digamos assim, atualizados, aboliu também. Já não se usa mais o termo portadores de necessidades especiais. Por que isso? Porque todos nós temos necessidades especiais, né? Então, tem gente que precisa de uma cama mais assim, mais assado, tem gente que precisa de um ambiente mais adequado. Então, pessoa com deficiência, aí a gente não sofre. Pronto, pessoa com deficiência. Marta Coutinho perguntando a sua opinião sobre bengalas com cores que identificam. Olha, historicamente, as bengalas... É curioso isso, porque a sociedade ela cresce, evolui os conceitos e também as representações. Né? No início não existia bengala de cores, né? Mas, assim, hoje, o que é que a gente trabalha? Existem 3 padrões de bengalas. Né? Um é a bengala branca, que é identificadora da pessoa cega total, da pessoa que não enxerga nada. A outra é a bengala verde, que é, inclusive, uma nomenclatura recente, né? Nasceu na Argentina, mas que tem se prestado a identificar aquela pessoa que tem baixa visão. Né? Porque nós temos, pelo menos, 2 grandes classificações dentro do panorama das pessoas cegas ou com deficiência. Pessoas com deficiência visual total, aquela que não enxerga nada, e pessoas com baixa visão, aquelas que, embora enxerguem parcialmente, não têm autonomia o suficiente para nem se considerar uma pessoa vidente, ou seja, a pessoa que enxerga, nem tampouco tem tanto comprometimento para se considerar uma pessoa cega. Então, assim, bengala branca para pessoas com baixa visão,
bengala branca para pessoas cegas, bengala verde para pessoas com baixa visão, bengala vermelha para pessoas surdo-cegas. Aliás, perdão, vermelha e branca. Vermelha e branca. Aí, voltando aqui ao jornalismo, obrigado, Marta, pela pergunta. Já aprendemos coisas que eu, por exemplo, não sabia. Então, quem quiser mandar a pergunta, vai mandando aí também, que a gente vai colocando aqui no meio da transmissão. Ô, Ricardo, desculpa. Foi. Desculpa, a questão foi muito oportuna essa pergunta, porque Uhum. as pessoas com baixa visão, elas padecem de uma situação atípica. O que quer dizer isso? Por elas terem baixa visão, elas podem, às vezes, atravessar uma rua, ou elas podem ainda identificar a cor de um carro, etc. E muitas pessoas não compreendem isso. Dizem assim, poxa, você, afinal de contas, enxerga ou não enxerga? Então, existem, inclusive, condições próprias para as pessoas com baixa visão. Ou seja, você usar contraste nos cartazes, nos objetos de comunicação, você usar contraste entre as portas e as paredes. Porque, por exemplo, se você tem baixa visão e está andando por um corredor onde a parede é clara e a porta também é clara, você terá dificuldade de circular e identificar aquela sala. Então, eu quero só abrir esse parênteses para dizer da importância que é a gente se preocupar com as pessoas com baixa visão. Muitas vezes, por exemplo, você está dentro de um seminário e entrega a programação do seminário com letras na fonte 12, por exemplo. A pessoa com baixa visão geralmente não consegue decifrar aquelas letras. Então, é recomendável que você coloque em caracteres ampliados. É um mundo, viu, Ricardo? Realmente é um mundo, essa questão da deficiência. Eu tava até comentando aqui com o pessoal antes de você entrar sobre aquele vídeo que você fez no seu Instagram. E quem quiser seguir você no Instagram para saber mais sobre isso também é Sacramento Ednilson, tudo junto. Tudo junto. Sobre o copo d'água. É uma coisa tão... Você comenta no vídeo, né? Que é uma coisa normal, natural, mas tem que tomar certos cuidados. Sim. Então são pequenas coisas, né? Claro. Isso facilita, Ricardo. Facilita bastante o convívio com as pessoas com deficiência, por exemplo. Porque uma vez você sabendo dessa recomendação, o que é que vai acontecer? Você já vai agir com mais naturalidade, não é? Exato. Renato Ruth Fius entrando, Anderson Camargo, Melanie Versa. Vão mandando aí suas perguntas aqui para o Ednilson. Hoje o tema é estratégias e orientações sobre como citar a pessoa com deficiência na mediação comunicativa. E uma coisa que eu queria te perguntar também, como que os profissionais da mídia poderiam se preparar melhor para evitar os equívocos nas terminologias e qual seria o papel das universidades nesse sentido? Olha, os profissionais de comunicação, eles devem se apropriar da temática da deficiência. Existem alguns manuais aí no mercado, existem alguns manuais também já através da internet. Se eu vou falar sobre surdez, por que não procurar uma instituição que agrega pessoas surdas? Porque, então, a fonte privilegiada é a própria pessoa com deficiência, né? Eu vou falar sobre TEA. O que é TEA? Transtorno do espectro autista. Então, o que é que está por trás disso? Quais são as características de uma pessoa que convive com autismo? Procurar as instituições que lidam com a questão da deficiência, do autismo e síndrome de Down, etc. Então, assim, procurar ler, né? Sei que não é fácil, porque, como eu disse, a rotina de um repórter é uma rotina muito corrida, nem sempre se pode dar conta daquilo no mesmo dia, e, às vezes, a notícia tem que sair daqui a pouco, né? Daqui a 30 minutos. Esse é um ponto. E as faculdades, elas estão num atraso muito grande. Poucas faculdades ou poucos cursos de comunicação falam sobre acessibilidade.
Eu trago aqui um exemplo dos institutos federais que estão incluindo uma disciplina chamada acessibilidade e audiovisual, né? Quer dizer, claro, aí não é um curso de jornalismo, mas é interessante que essas instituições incluam, ou como uma disciplina optativa, esses conhecimentos. Porque, veja bem, aí nós vamos estar comunicando para quase um quarto da população brasileira. Nós precisamos comunicar para a diversidade. Hoje você sabe que nós não podemos falar sobre a comunidade negra simplesmente com aquilo que nos vem à cabeça, né? Então, aí você vai dizer, poxa, mas por que esse cuidado? Esse cuidado vem como se fosse uma reparação, Ricardo, de tudo aquilo que você, como jornalista, sabe. Essas chamadas minorias vêm de um passado de muita segregação, né? de muita opressão. Então, ler bastante e procurar as próprias pessoas com deficiência. A Natânia Carvalho aqui perguntando se você acha que a imprensa aborda de maneira correta esse assunto no geral e se com a frequência necessária também. Olha, eu acho que na maioria dos casos, sim. Hoje já existe uma preocupação muito grande, não com a mesma frequência. O que é que acontece? A imprensa, ou ela é provocada por algum fato mais novo, ou ela aborda em ocasiões, por exemplo, tipo assim, em datas comemorativas, né? Isso é um perigo porque as pessoas começam a compreender, por exemplo, nós temos uma data chamada Dia Nacional de Luta, que é o dia 21 de setembro. Então, por exemplo, aí, claro, a imprensa tem esse hábito de pautar para o dia 21 de setembro, vários assuntos, várias matérias. Mas o que nós queremos é que isso seja corrente. Entendeu, Natânia? Quer dizer, vou dar um exemplo para você. Nós estamos falando sobre a corrida para o mercado de trabalho, muita gente desempregada. Pouca gente faz numa matéria e coloca assim, olha, eu tenho aqui, sei lá, 12, 14 milhões de pessoas desempregadas, inclusive pessoas com deficiência. Então, não se fala nisso, né? Mas as pessoas com deficiência estão nessas estatísticas, tanto de empregados como de desempregados. Então, deveria se falar com mais regularidade. Uma coisa aqui que eu queria que você falasse, também na sua oficina você fala sobre critérios e sugestões de pauta sobre a temática da deficiência. Por que você considera assim, que essa discussão é tão importante? E também pegando o gancho, assim, o que a imprensa faz de certo e de errado nessa área, assim, na hora de discutir a pauta? Eu acho que a gente deve fugir dessa coisa do certo ou errado. O que acontece na maioria das vezes é um silenciamento dessa categoria. Ou seja, quando a gente vai falar de moda, nós temos vários modelos, vários profissionais com deficiência que estão no mundo da moda. Mas, assim, essa notícia, esse agendamento é um agendamento simbólico, não se faz com naturalidade, né? Então, não é que faça errado. O que eu acho que o movimento reivindica é que a gente entre no mesmo âmbito que todas as pessoas entram, né? Então, por exemplo, quando você vai falar sobre o mercado de trabalho, quando você vai fazer uma propaganda sobre o mercado de trabalho, por que você não coloca uma pessoa com deficiência? Claro que em algum momento você vai colocar, a imprensa coloca, via Paralimpíadas, né? Ou então quando você vai uma campanha, fundos e tal. Mas nós estamos, Ricardo, fugindo disso. O que a gente quer é no bar, na festa, no trabalho, sabe? E como dizem os padres, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, falar também sobre pessoas com deficiência. Não só em alguns momentos do ano. Uma coisa que é comum também, Ednilson, peraí que eu tenho um comentário aqui da Marta, que ela está falando sobre a pessoa com baixa visão, uma condição um pouco divulgada, esse desconhecimento é que contribui para que as pessoas não acreditem que temos dificuldade.
Verdade, né? Uma coisa pouco divulgada. Nesse sentido que você falou sobre a porta e o corredor, eu já não sabia também. É abusar do alto contraste. Isso vale para a pessoa com baixa visão, vale para a pessoa idosa, vale para a pessoa que tem alguma dificuldade de mobilidade. Isso é importante porque, ao final das contas, Ricardo, é o olhar para o outro, né? É sair daquele olhar para o umbigo, entende? Então, é sair daquele olhar. O mundo que está nas nossas cabeças não é o mundo. O mundo está ao nosso redor. Então, se você prende, você vai ficar ligado apenas naquela bolha, que eu costumo dizer que a gente... Uma live como essa está ajudando a furar uma bolha, né? Porque o que nós pedimos não é assim. Eu sempre digo isso. Não é amor no sentido de, olha, tem que amar essa comunidade. Não. Se amar, ótimo. Mas se você, pelo menos, respeitar, meio caminho andado já foi. Tem aqui também uma pergunta da Sara BCS. Você acha que a mídia, em geral, compra a luta das pessoas portadoras com algum tipo de deficiência? Em alguns casos. Em alguns casos. Mas, na verdade, o que a gente percebe, e eu atribuo a dois motivos, Sara. Um é preconceito, tá? Outro é desconhecimento. E eu não sei se a maior parte é por preconceito ou a maior parte é por desconhecimento. Eu arriscaria dizer que é por desconhecimento. Inclusive, isso eu percebi na minha pesquisa. As redações me receberam muito bem e acharam importante ter uma fonte como essa. Tem a terminologia, que é uma terminologia que se renova, né, com o tempo, como a própria... Para você ter uma ideia, eu sempre uso esse exemplo. Há algum tempo atrás, a gente podia usar numa matéria tipo hospital de leprosos. Não é? Hoje não se usa mais. Você vai usar hospital de pessoas com hanseníase, hospital de pessoas acometidas pelo mal de Hansen. Aí você pode me perguntar, poxa, mas tudo não é lepra? Tudo não é doença? Sim, mas você pode perceber só nessas frases que eu acabei de citar que essa nomenclatura muito mais apropriada, ela fala pelo sujeito, ela dá mais dignidade, né? Porque as palavras têm um efeito muito forte na identidade das pessoas. E todas as pessoas, né? Sobretudo pessoas com deficiência, as pessoas obesas, pessoas com sobrepeso, pessoas baixinhas, pessoas altas demais, pessoas magras demais, tá? Pessoas que torcem para o time tal. Quer dizer, existe um leque gigantesco de possibilidade de você discriminar. Então, hoje, não se tolera mais isso. O pessoal está comentando que está dando interferência. Alguém mais está notando algum tipo de interferência aí na transmissão? Tipo um eco, é isso? Algum tipo de interferência. Está dando interferência agora. Parece que está ligado mais ao vivo em outro celular. Eu não entendi muito bem. Alguém mais está sentindo essa interferência na transmissão? Só comentar aí, tá bom? Vamos... Emerson entrou aqui também. Tem um pessoal entrando e saindo. Temos a pergunta de Eu Tô no Forró, sobre a obrigatoriedade de audiodescrição na mídia televisiva. Qual é a situação atual? Olha que boa pergunta, viu? Uma pergunta fantástica, porque o que é que acontece? Existe, tudo isso que nós estamos falando está dentro de uma legislação, né? Então, do ponto de vista da acessibilidade comunicacional, nós temos já estipulado em lei, em normas, o uso da Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, a legenda para surdos e ensurdecidos, quer dizer, uma legenda específica para a compreensão das pessoas surdas, e também a audiodescrição. Só para você compreender, Ricardo, esses recursos são usados em várias dimensões, mas muito fortemente na TV e no cinema. Tá? E a TV brasileira, ela já de algum tempo, ela
ela obedece a uma norma que determina gradualmente a adoção desses recursos de acessibilidade em sua programação. A ideia era que, paulatinamente, gradativamente, a TV aberta, por exemplo, colocasse toda a sua programação com acessibilidade. Mas hoje não. Hoje são alguns horários e algumas horas por dia que a TV, por exemplo, precisa. Então, hoje você tem nas redes abertas, da TV aberta, parte da programação com audiodescrição, parte da programação também com a legenda para surdos e ensurdecidos. Mas ainda não é o ideal. E também, isso aí é uma luta, né? É a dinâmica da sociedade. Eu tô no forró. Olha que coisa, né? Gostei do seu grande amigo Ivanilton. Um grande abraço para você, para o pessoal de Recife. Então é isso. Na verdade, o panorama não muda muito, né? Existem leis que funcionam de primeira e leis que são postergadas, que são adiadas. Mas a gente continua na luta, né? Acompanhando o gancho aí, pegando o gancho do que ela te perguntou, uma coisa que eu achei fantástica foi... Ele. Ele. Então, que ele perguntou. Uma coisa que eu achei fantástica e que até eu comentei que expandiu meus horizontes é que eu fiz o banner aqui para divulgar essa live e fiz o banner, mandei pro Ednilson e depois ele fez uma descrição dos dados visuais e mandou para mim. Eu achei fantástico. Eu nunca teria pensado nisso, até comentei com você. Então, eu gostaria de falar sobre a importância desses detalhes, assim, desses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, acredito eu, e que você sugerisse algumas dicas básicas assim para a produção jornalística que ajudam nessa acessibilidade. Olha, como a gente acabou de discutir, é importante que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Então, você precisa entender que você está comunicando para pessoas que enxergam, para pessoas que não enxergam, para pessoas que escutam, para pessoas que não escutam. Só para a gente ficar em 2 exemplos. Então, não só as publicações dos grandes portais, mas no seu dia a dia. O que é que a gente deve procurar fazer? Ao postar algo que seja gráfico, que seja imagem, nós deveríamos fazer a audiodescrição daquele produto. Ou que seja, de uma foto, de um vídeo, de um gráfico. E aí você vai dizer assim, poxa, mas eu não tenho formação disso. Mas existem, inclusive, algumas iniciativas de formação pelo Brasil afora, mas uma das coisas mais importantes é você procurar saber exatamente sobre isso. Como descrever uma imagem. Então, por exemplo, você está no Instagram e vai printar essa tela e vai passar para alguém ou para um grupo. E aí você deve imaginar que nesse grupo você pode ter uma pessoa cega ou uma pessoa surda. Tá? Para uma pessoa cega, por exemplo, eu não vou deixar de passar, então essa informação eu não passo. Você passa. Só que você faz um correspondente em texto. Então você vai colocar na foto, tela dividida em 2, com o entrevistador Ricardo em cima, o entrevistado Ednilson embaixo, Ricardo veste camisa tal, etc. Ednilson veste camisa tal, etc, etc. É claro que você não vai poder dizer tudo aquilo que aparece na foto, mas você precisa dar uma espécie de uma orientação para que as pessoas com deficiência possam interagir com você, né? Eu não tenho dúvida de que, por exemplo, no Instagram, as pessoas com deficiência visual têm muita dificuldade para navegar. Não só do ponto de vista tecnológico, como do ponto de vista dos conteúdos, né? Às vezes, por exemplo, inclusive já tem campanha. Nós estamos com campanha para que o Instagram seja mais acessível e nós temos campanha também reivindicando que as pessoas façam esse exercício. Entende, Ricardo? Faça um exercício pequeno. Então, você coloca, por exemplo, às vezes eu recebo divulgação de uma live, tá? Aí eu escuto, aí tem escrito assim, live com texto doutor fulano de tal abordará o tema tal, não perca.
Aí depois do não perca, vem uma fotografia sem nenhuma informação. Eu perco. Porque aí, se eu tiver alguém para pedir para fazer a descrição, tudo bem. Se não, eu perco. Já perdi, inclusive, várias oportunidades, até mesmo de cursos, etc., porque as pessoas divulgam sem acessibilidade. E, assim, como recomendação, existe, por exemplo, um manual desenvolvido pela Filmes que Voam. Então, vocês podem procurar na internet uma produtora chamada Filmes que Voam. Ela trabalha com acessibilidade e ela colocou à disposição do público um pequeno manual falando como descrever imagens estáticas, né? Nós temos em Salvador uma professora chamada Patrícia Braille, que foi a pioneira em propor a audiodescrição de imagens nas redes sociais, porque as redes sociais não tinham, né, como não tem mesmo muito controle, e as pessoas simplesmente passeiam pelas redes sociais. Então, Patrícia Braille, ela criou uma hashtag chamada Pra Cego Ver, que eu desconfio que ela foi inspirada na música, numa música de forró, e terminou utilizando isso para a disseminação do conhecimento. Fala Mansa. Eu acho que ela estava ouvindo Fala Mansa, depois disse, olha, eu vou colocar para cego ver. E pegou, né? Muitas companhias estão usando a hashtag para cego ver e, em seguida, descreve o conteúdo daquela foto, daquela imagem que você colocou. Para cego ver é uma hashtag criada por ela, mas muita gente já usa outros, usa audiodescrição, usa para todos verem. Isso aí também não vem ao caso. O que importa é que a pessoa consiga, ao ler uma notícia que tenha uma ilustração, compreenda também a ilustração. Eu trago como exemplo o Itaú Cultural, por exemplo, no seu site, ele traz essas acessibilidades, digamos assim. Então, a pessoa surda navega lá, a pessoa cega navega, compreendendo não só o texto, como também as imagens. Outra dica que eu dou, por exemplo, como é que faz isso? Como é que aparecem essas audiodescrições? Tem um portal chamado Portal Acesse, né? Então, vocês dão entrada lá, é um portal de notícias que, inclusive, cobre bastante a área da deficiência. E o portal sempre publica a notícia, publica a foto e publica a descrição da foto. Então, outro exemplo aí, Portal Acesse. Olá, para quem estava acompanhando a nossa live, caiu, dá 1 hora e cai. Aí o pessoal tá voltando, a gente vai aguardar o pessoal voltando. Enquanto isso, eu vou chamando aqui o Ednilson. Eu tô no forró entrando, a Fernanda entrando de novo, obrigado novamente. Eu vou chamando o Ednilson aqui. Deixa eu achá-lo. Como eu quase nunca faço aqui pelo Instagram, eu não fazia ideia que dava 1 hora e caía. E encerrava. Mas sempre aprendendo, né? Ver aqui pro Ednilson para ele voltar. O pessoal tá voltando também. Vamos compartilhando novamente. Ednilson entrou. Vou chamar ele aqui. Vamos aguardar ele entrar. Érica Dias Campos, de Vitória. Vitória ou Serra? Serra, né? Serra não. Vila Velha. Vila Velha. Seja bem-vinda à nossa live. O tema aqui da live, para você que está entrando agora na segunda parte, é estratégias e orientações sobre como citar pessoas com deficiência na mediação comunicativa. O nosso entrevistado está de volta, Ednilson Sacramento. Segunda parte, Ednilson. Vamos lá? Você consegue me ver e ouvir? Consigo sim. E finalizou, eu não sabia que finalizava em 1 hora. Matheus Bossoni, jornalista também,
entrando aqui na live, vai compartilhando aí, Matheus. Essa é a segunda Seja parte. bem-vindo, Matheus. Essa é a segunda parte aqui da nossa live, porque teve um contratempo. Deu 1 hora, acaba a live. Isso eu não sabia ainda. Mas como eu falei aqui, Ednilson, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Ô, Ricardo, nós vamos ter que reivindicar mais tempo para o Instagram, para a gente avançar nas discussões, né? Pois Vamos fazer uma campanha. cortaram a gente. Só tem 1 hora. Viu? Aí o horas ponto que a gente... mais hora. Tem que ser um ilimitado, assim, né? Pois é ad infinitum. Aí uma das coisas que eu estava comentando aqui, que o pessoal tá entrando, um pessoal novo aqui, Ednilson. Que bom. Então, Sejam a gente tá bem-vindos falando e bem-vindas. estratégias e orientações sobre como citar pessoas com deficiência na mediação comunicativa. A gente já falou sobre... O Ednilson fez uma apresentação sobre ele é jornalista, baiano de Maragogipe. Maragogipe tem um riozão passando por lá, né? O Rio Paraguaçu. Rio Paraguaçu, Olha, Ricardo, Maragogipe fica numa região da Bahia chamada Recôncavo Baiano. E uma região riquíssima, viu? Riquíssima. Ela é banhada pelo Rio Paraguaçu e é lá que você tem Cachoeira, a cidade de Cachoeira, você tem uma série de Cachoeira, São Félix, você tem uma série de municípios ali que tem uma culinária fantástica, tem uma gente maravilhosa, tem um modo de vida ainda... Porque, na verdade, é uma região de população negra muito forte e é uma região, Ricardo, que sediava engenhos de cana-de-açúcar, né? Engenho de açúcar. Então, tem uma história muito forte. Por exemplo, a Bahia se tornou independente a partir de manifestação do povo do Recôncavo também, né? Quer dizer, para você ter uma ideia, essas cidades, antigamente, quando a gente tinha o carnaval no início, né, já no início do século, os escravos ou recém-libertos, quer dizer, de famílias de escravos, os negros, eles eram barrados, eles não iam para o centro da cidade, para a capital, porque até então o carnaval era uma festa para brancos e não era festa para negros. Então você veja que tem uma história aí fortíssima aí do Recôncavo Baiano. É uma terra que eu gosto muito, me identifico, e é uma terra de muito valor. Eu vi várias fotos de lá, uma paisagem belíssima. Tem uma escultura enorme numa praça lá. Achei muito interessante a cidade. E tem um nome indígena, esse nome? Significa, sabe o que significa? Rio dos Mosquitos. Rio dos Mosquitos. E curioso que faz sentido, porque... Aliás, Ricardo, nós temos um autor, depois você pode ler, Teodoro Sampaio, que ele tem um livro chamado O Tupi na Geografia do Brasil. Gente, é fantástica essa história. Aí você percorre, você percebe que muito dos lugares e dos acidentes geográficos que nós temos e que nós chamamos assim, nós os chamamos porque veio do Tupi e do Tupi-Guarani, né? Quer dizer, é história, viu, Ricardo? Se a gente tem uma herança linguística. Aqui em Curitiba também é um nome indígena. Quem é de Curitiba natural que está entrando na live aqui? É Jéssica Lourdes. Pode falar o que Curitiba quer dizer mesmo? Paraná é Rio Grande. Curitiba eu esqueci. Também é um nome indígena. Eu sabia, mas não lembro agora. Exato. Fugiu. Quando a gente tenta... É de onde veio o Brasil, né Ricardo? Aí tem vários... Veio de uma nação indígena, na verdade. No fundo, os povos originários são eles, né? Não tem a dúvida. Exato.
E voltando ao Mas assunto, então, já. se a gente mergulhar pela história aí, é É, boa, né, Ricardo? tem muita história para ser contada. O papo rende mais ainda. Daqui a pouco a gente vence a outra hora aqui, hein? Pois Voltando ao assunto aqui, já está entrando bastante pessoa que estava assistindo. A gente estava falando sobre a descrição, né? A descrição da imagem. Existe algum método? Tem método essa descrição da imagem? tem. Na verdade, assim, a audiodescrição é uma tradução que transforma aquilo que é imagem em palavras. Ou seja, você dentro da sua própria língua, você tem uma imagem que é a forma de você se comunicar. É um andaz. E a audiodescrição vem para suprir essa lacuna, ou seja, transformar essa comunicação, esse modo de comunicar visual, para o verbal. Ou seja, vou dar um exemplo. Hoje, o artista Cobra inaugurou um painel num shopping da cidade de Salvador em homenagem à Irmã Dulce. Então, é um mural gigante, assim como outros murais que ele já pintou em várias capitais do mundo. Esse mural, ele não comunica para as pessoas cegas, né? Ou seja, a pessoa cega fora da Bahia e também da Bahia sabe que existe esse patrimônio, sabe que existe essa obra de arte, mas não usufrui dela, usufrui desse patrimônio. Então, aí é que entra a audiodescrição, a acessibilidade comunicacional. Nós temos em Salvador uma professora chamada professora Sandra Rosa Farias. Ela, inclusive, é especialista em acessibilidade, é uma audiodescritora, é uma estudiosa da questão. E ela presenteou a cidade com a audiodescrição do painel de Irmã Dulce feito por Cobra. Compreendeu aí? Então, hoje, eu sei o que é esse painel através da audiodescrição feita pela professora Sandra Rosa. E aí eu estou lhe falando de um patrimônio urbano, mas isso vale para a escola, isso vale para as festas, isso vale para os outdoors na cidade, isso vale para as informações que saem na imprensa. Então vejam o potencial revolucionário que é a acessibilidade, que traz a acessibilidade, que traz o potencial. Ou seja, a audiodescrição nos coloca na cena. Ou seja, eu hoje conheço mais a minha cidade porque sou usuário desse recurso chamado audiodescrição. Então, a audiodescrição exige uma formação. As pessoas precisam estar formadas para fazer a audiodescrição, ou por especialização, ou por algum curso livre, curso de extensão, desde quando se compreenda que um curso que você toma de 40 horas não vai transformar numa audiodescritora, num audiodescritor por completo. Mas isso já ajuda na compreensão das imagens, na tradução dessas imagens em palavras. Mas existem alguns âmbitos em que você não precisa necessariamente ser um profissional da acessibilidade para tornar acessível uma foto que você publicou no seu site, no seu blog, entende? Então, o que é que acontece? O que é que se recomenda é descrever de maneira sucinta, de maneira clara e de maneira concisa. Então, por exemplo, se você tem uma foto de um gato e quer mandar para uma pessoa, você vai descrever gato sentado na poltrona, cor champanhe, com um lacinho, um pequeno laço no pescoço. Mas você não deve dizer assim: o gato mais lindo do meu bairro, esse gato é lindo, olha como está a gravata dele. Você não pode dizer isso. Essa é uma das normas. Você não deve colocar a sua impressão naquele objeto. Você deve simplesmente escrever para que, a partir da descrição, eu digo: poxa, é um gato bonito. É um gato assim, é um gato assado. Então, essa é uma das normas. A outra é seguir a descrição
de acordo com a escrita, né, da esquerda para a direita. Então, você está, digamos que você esteja diante de uma pauta de caderno onde você vai estar escrevendo a redação do Enem. Então, você descreve da mesma forma os elementos que estão à sua esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Compreende? Uhum. Por que essas normas? Para que a pessoa, na hora de fazer uma descrição, tenha mais ou menos um parâmetro, porque senão cada um vai descrever de acordo com o que lhe der na cabeça. Mas existem algumas normas que a gente pode gradativamente passar para as pessoas, quem estiver nos escutando, quem estiver nos assistindo, que queira mais detalhes, eu posso passar algumas informações através do privado ou então através de alguns momentos, não é, Ricardo? Quem sabe a gente não faz uma oficina aí durante essa quarentena e chame as pessoas para construir esse conhecimento com a gente, porque, na verdade, todo mundo já tem uma capacitação, né? O que falta mesmo é só uma orientação e uma recomendação, Ricardo. Eu, por exemplo, não nem passava na minha cabeça de fazer aquela descrição que você fez. Então, já abriu a gente muitos... vai se descobrindo. A gente vai se descobrindo no processo. Temos perguntas aqui. Pergunta... Deixa eu ver o nome da pessoa, que eu acho que eu apaguei o nome dela sem querer. Deixa eu voltar novamente aqui. Tem um comentário aqui da Fernanda. A Fernanda tá dizendo que a Tela Grafite tem um projeto de audiodescrição de grafites no Instagram. @grafites áudios escritos. Quem quiser curtir. Um abraço, bem Fernanda, legal. que bom. Fernanda, Ricardo, tem um trabalho muito interessante e, além de ser uma audiodescritora de mão cheia, ela é uma pessoa interessada muito nessas questões urbanísticas, é interessada pelo cinema, pelo audiovisual. Parabéns e continue descrevendo os grafites das cidades, Fernanda. Eu estou simplesmente adorando essa parte, assim, porque é uma coisa completamente nova para mim. Pergunta aqui que se descobre. Completamente. E é uma coisa, se parar para pensar, é uma coisa simples, né? É verdade. Não é uma coisa completamente difícil de fazer, de ir atrás para fazer, para poder facilitar. Você sabe se algum jornal faz isso? Sim. Hoje você já tem, como eu disse, em termos de, por exemplo, existem alguns portais que fazem isso, não de maneira, vamos dizer assim, completa, né? Mas, por exemplo, o UOL já faz, a Folha já faz. Tá? Então, pelo menos, ela na legenda da foto, ela já diz... ela só não diz aquela legenda assim, tipo... sei lá, prefeito na inauguração do hospital. Não é isso. Né? Ela já diz assim, na foto, o prefeito sentado à esquerda, segurando o microfone, para lá. Quer dizer, é uma descrição um pouco mais apurada para que a pessoa que não enxerga tenha uma compreensão dessa imagem. Porque muitas vezes a notícia está mais na foto do que no texto. Claro, né? Hoje em dia, muitas vezes, a pessoa publica... A foto é a manchete, né? A foto... eu até gostei desse título que eu lancei agora, viu, Ricardo? A foto é a manchete. Portanto, é preciso que as pessoas cegas acompanhem essa manchete. Então, para a pergunta aqui, Daniel Moraes mandou no WhatsApp. Tem uma galera que manda pelo WhatsApp, tem outros que estão no feed aqui. Quando se fala em pessoa com deficiência, é comum ouvir inclusão, quando na prática é integração. Ele queria que você explicasse a diferença entre os dois conceitos e como empregá-los corretamente. Olha, nós temos duelando aí no mundo esses dois conceitos. O conceito da integração, ele pressupõe que a pessoa com deficiência se adapte ao ambiente, só para você entender. Então, por exemplo, eu tenho uma escola que é baseada no modelo, que é um modelo, inclusive, superado da integração. Ela precisa se adaptar
aquilo que a professora colocou no quadro, por exemplo. Na modelo da inclusão, esse professor, essa professora, vai precisar colocar no quadro, e se a pessoa, por exemplo, não enxergar aquilo que aparece no quadro, ela precisa dar o suporte necessário para a especificidade daquela pessoa. Tá? Então, ela vai fazer uma audiodescrição, ela vai fazer uma transcrição em braille. Então, essa é a grande diferença. Ou seja, a integração pressupõe as pessoas com deficiência se virando para se adaptar ao mundo. Entendi. Na inclusão, o mundo precisa lançar esse olhar sobre a diversidade, portanto, sobre as pessoas com deficiência, sobretudo, e promover a verdadeira inclusão a partir de métodos. Né? Então, por exemplo, se a pessoa... Vou dar um exemplo a você. Nós temos alguns casos de crianças que têm problema de locomoção e que não sentam bem, por exemplo, numa cadeira escolar comum. Então, já existem muitos grupos que produzem cadeiras para serem adaptadas e atenderem a necessidade das crianças. Né? Então, a inclusão é isso, é você colocar à disposição das pessoas os meios para que elas tenham igualdade de oportunidades. Inclusive, Ricardo, esse termo inclusão, ele já está quase que obsoleto, porque o que se quer é uma sociedade que respeite, uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, e aí não precisa você... Porque muitos críticos da inclusão dizem que eu não quero inclusão, eu quero respeito. Se você entender que respeito é algo que vai abranger as suas necessidades e suas especificidades, eu acho que realmente respeito é a palavra maior. E para ir começando a finalizar, Ednilson, que a gente já tem uma hora e meia aqui, daqui a pouco o Instagram já corta aqui de novo. Uma coisa que eu queria abordar aqui para brindar aqui aos jornalistas que estão aqui, e até as próprias pessoas no geral, a questão de como entrevistar uma pessoa com deficiência que precisa de determinados cuidados. Quais são as dicas? Olha, as principais recomendações, e é uma coisa que deve acontecer com todo jornalista, é conhecer a sua fonte. Né? Quem é que eu vou entrevistar? Né? Claro que em algum momento você vai fazer uma entrevista na rua, uma entrevista rápida. Mas, no geral, é importante procurar saber quem é. Por exemplo, se você vai entrevistar uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas, você não pode marcar no lugar que é acessado por escadas. Né? Muitas vezes você não se dá conta disso. Não, olha, ele é um médico, ele é um professor, então vamos marcar aqui em tal lugar. Nesse determinado lugar, ele não acessa. Né? Outra coisa, você está conversando com uma pessoa em cadeira de rodas, está fazendo uma entrevista, você deve ficar no nível da pessoa em cadeira de rodas. Ficar muito pouco tempo de pé. Porque senão você termina forçando a pessoa a ficar olhando muito tempo para cima. Então, procure nivelar o espaço onde você fique no nível do olhar da sua fonte, no nível do olhar da pessoa em cadeira de rodas. Outra coisa, para entrevistar pessoas surdas, se você não domina a Libras, que é a língua brasileira de sinais, a língua falada pelas pessoas surdas, lembrando que existem pessoas que são usuárias da Libras. Existem pessoas surdas que não são usuárias da Libras. São as chamadas pessoas, são surdo-oralizados e que compreendem português, compreendem a legenda ou então compreendem a linguagem labial. Então, o que é que acontece? Se você vai entrevistar uma pessoa surda, certifique-se de que tem alguém na sua redação que fale Libras. Não tendo, procure alguma instituição que agregue as pessoas surdas e se oriente sobre a melhor forma para dialogar com essa pessoa. Por exemplo, não existem pessoas, como eu disse, que fazem leitura labial. Muitos surdos fazem leitura labial. Então, ao conversar com essas pessoas, fique de frente. Evite tapar a boca quando você estiver dialogando com a pessoa. Ou então falar de lado, ou dar as costas para a pessoa. Porque a partir do momento que você faz isso, você corta o diálogo. É como se fosse uma frase interrompida. Né? Outra coisa que é interessante
quando você fizer uma entrevista com uma pessoa com deficiência, dirija-se à pessoa. Você só se dirige ao acompanhante em casos extremos, em casos específicos, onde a pessoa tem dificuldade, por exemplo, de oralizar, tem dificuldade de verbalizar, e aí, em alguns casos, você lança a mão de um intérprete, lança a mão de um acompanhante. Mas é falta grave você estar diante de uma pessoa cega, com o seu acompanhante, e fazer a pergunta à pessoa cega: qual o nome dele? Qual a idade dele? Né? Uhum. Para que time ele torce? Você imagina, Ricardo, você podendo falar e a pessoa pergunta: para qual time Ricardo torce? Né? Quer dizer, quando você vai falar do seu time, você quer, antes de mais nada, ser o falante, né? Ser o respondente. Então, não se dirija à pessoa que está acompanhando a sua fonte. Só em casos específicos. Se a pessoa não consegue falar, não consegue verbalizar, aí sim. Ainda assim, existem, por exemplo, muitas pessoas que são acometidas de paralisia cerebral, elas têm dificuldade com a fala. Ela não fala na mesma velocidade, na mesma entonação, na mesma dinâmica que nós falamos, por exemplo. Então, é ouvir a pessoa pausadamente. Caso não compreenda dizer, então, por exemplo, ele faz a pergunta, a fonte responde, mas responde de maneira que ele não conseguiu entender. Aí você pede a pessoa para repetir. Então, não tem que ter vergonha de dizer assim: poxa, meu Deus, o cara falou assim, sei lá, o Brasil é o país um dos maiores países em desigualdade de renda. Né? E aí a pessoa diz: será que ele falou renda mesmo? Será que ele falou outro assunto? Então, pergunte, porque aí vai ser bom para você, para a sua matéria, e essas pessoas depois vão ler aquilo que você escreveu. Tá? Então, outra dica é: procure as pessoas com deficiência. Existe muito isso com a população indígena. Muitos veículos, tem estudos sobre isso, Ricardo, que muitos veículos falam sobre a população indígena, mas pouco ouvem em suas reportagens as lideranças indígenas, os povos das florestas. Então, assim, ouça as pessoas. Tem dúvida? Pergunte. Em algum momento você vai encontrar. Às vezes você diz assim: poxa, eu estou aqui em Sorocaba, poxa, eu quero fazer uma matéria, não encontrei uma pessoa com deficiência. Então, vai em Sorocaba, procura alguma instituição que agregue essas pessoas e você vai encontrar. Né? Então, a melhor receita é perguntar à pessoa: como é que você se sente melhor? O que eu devo me chamar de quê? De senhor, de você, de surdo, de surda, ou de deficiente auditivo? Então, tudo isso está no diálogo, Ricardo. E essa questão de fontes, assim, quais são as dicas de encontrar melhores fontes para falar sobre as deficiências? Olha, antes de responder a sua pergunta, eu quero só voltar um pouquinho para falar de algumas abordagens que a imprensa tem insistido em fazer, que é ou pautar a pessoa com deficiência como coitadinho, como coitadinha, ou como herói. A imprensa precisa fazer esse equilíbrio. Ou seja, ninguém é coitadinho ao ponto de ser tratado como tal e ninguém é herói. Né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Então, por exemplo, você vê uma pessoa que está numa situação de dificuldade, tem uma deficiência, aí o seu olhar é sobre a piedade, é baseado na piedade. Né? Então, não se deve fazer essa abordagem. A pessoa deve ser considerada como uma pessoa qualquer, com uma limitação. Então, muitas vezes, a pessoa vai abordar uma pessoa que tem deficiência e trata de maneira, por exemplo, infantilizada. Né? Eu vou trazer um exemplo de uma menina, uma moça que tem síndrome de Down, que ela deu um depoimento certa vez no congresso, que o que ela não aguenta mais é que ela tem 40 anos e as pessoas, às vezes, um jornalista, alguém que vai abordá-la, diz assim: bom dia, bebê, tá tudo bem com você? Quer dizer, a pessoa tem 40 anos, não é por ela
ter síndrome de Down que ela é um bebê. Ela já saiu há mais de 39 anos dessa condição de bebê, né? E a outra é achar que, considerar, por exemplo, você vai fazer uma matéria com uma pessoa que ganhou uma medalha numa Olimpíada, numa corrida, e aí colocar aquela pessoa num pedestal de herói, entendeu? Ele tem deficiência, mas conseguiu essa medalha, né? Então, uma coisa que eu recomendo é o cuidado com o mas, né? Tipo, ele é cego, mas toca violão. Gente, ela é bonita demais, mas é cega. Quer dizer, a pessoa cega não pode, não deve ser bonita, entende? E muitas vezes, até com a intenção de estar bem com aquela pessoa, aí você diz assim, poxa, olha, ela escreve tão bem, pena que é cega. Quer dizer, a pessoa cega pode escrever bem ou não, né? Uhum. Então, voltando à questão das fontes. As fontes não são visíveis, no geral, porque muitas das pessoas com deficiência não circulam. Não circulam porque têm dificuldade de mobilidade, tem uma cidade que não é convidativa, né? Ou às vezes tem até a família também que não permite que essas pessoas saiam. Então, onde estão essas fontes? Essa fonte você vai encontrar, como eu disse, junto às instituições que agregam as pessoas com deficiência. Você pode ir à Secretaria de Saúde do seu estado, do seu município, na Secretaria de Ação Social, de Assistência Social. Você pode chegar nas pessoas. Como pode chegar nessas pessoas no dia a dia? Nas redes sociais. As redes sociais estão muito povoadas por pessoas com deficiência e procurando, você vai encontrar, né? Então, assim, fora isso, você pode encontrar a partir de várias outras instituições, na área da saúde, na área da educação. Por exemplo, a maioria dos governos tem uma instância, aliás, boa parte dos governos tem uma instância que trata da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, você está em São Paulo, você tem a Secretaria Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. Você está em Salvador, tem a UPCD, Unidade da Pessoa com Deficiência, quer dizer, uma instância governamental que cuida das políticas públicas destinadas à pessoa com deficiência. Então, nesses pontos você vai encontrar. Mas a fonte genuína você encontra nas ruas. E aí você, às vezes você encontra uma pessoa em cadeira de rodas, uma pessoa cega. Você, como jornalista, Ricardo, bate um papo com essa pessoa, toma um contato. Quem sabe amanhã você não vai fazer uma matéria com ela. É isso. Uhum. Interessante, assim, porque normalmente é bem difícil, né? E o que ajuda bastante essas dicas suas é que tem coisas que a gente meio que esbarra falar como que eu vou fazer por não ter essa Fica vivência. cheio de dedos, né? Cheio de dedos, exatamente. E o futuro, assim, daqui a uns anos, dá pra gente visualizar uma mudança no próprio jornalismo, assim, nessas abordagens? Sim, eu acho que hoje nós estamos muito melhor do que há 20 anos atrás, né? E vamos melhorar. Isso depende muito também das pessoas com deficiência se colocarem, né? Ou seja, entrar nas redações, interagir com as redações, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa para saber quem pratica exercícios físicos. Dificilmente o repórter vai procurar uma pessoa com deficiência, né? Então, nós estamos precisando caminhar para isso, né? Eu vou fazer uma matéria sobre pessoas que praticam esporte na quarentena, eu vou procurar também pessoas com deficiência. Muitas vezes eu não procuro porque eu acho que essas pessoas não praticam esporte, não cuidam da saúde, não fazem sexo, não trabalham. E muitos, Ricardo, pensam que essas pessoas não têm cérebro. Aí, como isso? Ou seja, é que as pessoas apenas vivem sem ter uma noção do mundo em que vivem. Então, assim, como eu estava dizendo, pautar essas pessoas, fazer o contra-agendamento, né? E as instituições fazem isso, né? Por exemplo,
a Organização Nacional de Cegos do Brasil tem feito muito esse trabalho de pautar as questões da deficiência junto às autoridades, né? Então, o diálogo é a chave para tudo isso, Ricardo. E o papel das instituições assim que podem ter para ajudar? Qual que seria esse papel? Tá dando uma caída no sinal? Voltou, né? Conseguiu me escutar na pergunta ou não? Aí tá caindo a conexão lá do Ednilson. Para quem está entrando agora, Donizete entrando agora, lá do Macapá, toda a galera que está entrando agora, o nosso assunto aqui, que já está quase sendo finalizado com o jornalista Ednilson Sacramento, é estratégias de mediação comunicativa. Ó, ele saiu, eu vou chamar ele novamente aqui. Acho que deu algum problema na transmissão. Vou chamar ele novamente. Deixa eu achá-lo. Enquanto ele não entra, dá para o pessoal ir mandando as últimas perguntas. Com a opinião dele sobre a Lei Amália Barros. A Lei Amália Barros é da visão monoculares, né? Se eu não me engano. Eu vou perguntar para ele voltando aqui. Diogo Fogaça, de Bauru. Obrigado também. Cova Bruno. Acredito que seria um Bruno Cova. Cláudia Maria. Luizão Pereira. Obrigado a todos vocês. Vou chamar ele novamente aqui só para finalizar. Ou acabou a bateria. Se acabou a bateria, a gente vai ficar sem a finalização. Deixa eu tentar. Não, ele está ali ainda. Deixa eu enviar. E para quem acabou de entrar, vamos continuando aqui explicando mais. A gente falou aqui sobre... Acho que ele é contra. Por que você acha que ele é contra? A gente falou aqui sobre tipos de deficiência, a preparação para a cobertura jornalística, como entrevistar pessoas com deficiência, critérios e sugestões de pauta, como encontrar fontes e especialistas. Falamos de legislação um pouquinho, mas falamos, e terminologias. Terminologias foi muito legal. E quem quiser assistir de novo essa live, eu vou deixar aqui no IGTV e também vai para o YouTube. youtube.com/Ricardo Alcântara Oficial. É só vocês entrarem lá e também colocarei no YouTube. Estou aguardando ele voltar aqui para a live. Deve ter dado algum probleminha. Live é assim, né? E agora que a gente tá todo mundo na quarentena, já tô ficando sem voz. Todo mundo fazendo live. Temos ainda alguns espectadores. Estamos esperando aqui de Nilson voltar. E vamos mandando as últimas perguntas aí que a gente já vai encerrar essa live. Obrigado a todo esse pessoal que está aqui, pessoal de São Paulo, pessoal do Recife, batendo o maior papo aqui. Tá rolando cantada, tá rolando de tudo um pouco. Vamos ver. Perguntar para ele se caiu a internet. Para quem está entrando aí entrou agora, a gente já fez 1 hora de bate-papo. Agora a gente está no
Quase enfim, está digitando. Produtores de conteúdo com deficiência que são interessantes para seguir. Torneiro Edu Impro. Legal. Obrigado, Fernanda. Vou procurar todos eles e vou segui-los. Eu tô olhando pro lado porque tá o computador ao lado aqui. Fica meio estranho olhando pro lado, parece que eu tô perdido. Ednilson Sacramento. Histórias de cego, legal. Boa dica. Não tô conseguindo que ele volte aqui. Eu acho que deu algum problema. Ah, ele tá aqui de novo. Deixa eu convidá-lo. O nome do usuário de vocês normalmente aparece tudo junto, assim, às vezes tem que colocar diferente. Quando mandarem perguntas, mande com o nome também, ó. Por exemplo, Leocali B. Antônia. Eu acho que é Antônia alguma coisa, né? Seria. Aí, se mandar alguma pergunta, manda o nome também, de onde tá falando, é bem bacana, pra ficar mais fácil. Oi. Voltamos? Voltamos? Isso. O curioso, eu já tinha aceito o convite, mas o sistema demora de confirmar. Eu estava ouvindo você falar exatamente, falando um pouco sobre a questão do que a gente discutiu aqui. Agora, é interessante dizer que essa é a segunda parte da live, porque uma amiga disse assim, poxa, vamos entrar na sala porque só tem 7 pessoas. Ela estava imaginando que a nossa live tinha começado naquele momento. Uhum. A Leonice de Inhambupe. Inhambupe. Um abraço, Leonice. Um abraço para você, Caleb, Antônia. Um grande abraço para todo mundo. Então, daqui a pouco vai finalizar aqui nosso horário, Ednilson. Eu queria te agradecer muito por ter voltado também aqui já para encerrar com a gente. Queria agradecer todo esse bate-papo, que foi muito, mas muito legal para mim, para todo mundo que estava assistindo. Teve bastante jornalista que passou na primeira live e alguns outros que entraram agora na segunda, que foi muito esclarecedor, muito legal. E eu queria que você falasse, só para finalizar, a gente sempre finaliza o programa que eu faço no YouTube, e hoje, excepcionalmente, hoje eu estou fazendo aqui no Instagram, a gente finaliza com uma hashtag, que a pessoa cria uma hashtag, a hashtag que ela quiser, tipo hashtag amor, hashtag mais simpatia, e ela fala o que ela quiser sobre aquilo. Já teve hashtag fora Bolsonaro, já teve hashtag de tudo quanto é jeito aqui. Mais amor. Então eu queria que você criasse uma hashtag para comentar sobre e para finalizar. Tá joia. A minha hashtag seria hashtag respeito. Hashtag mais respeito. Isso. Então essa é a hashtag do meu amigo Ednilson Sacramento, jornalista, licenciado em História, Donizete Furlan aqui, que entrou também licenciado em História. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigado, Ednilson. Quem quiser te acompanhar no Instagram,
@sacramento_ednilson. Lá vai ter um monte de vídeo assim que explica coisas que são tão esclarecedoras, são tão básicas, mas são tão esclarecedoras. Então é só acompanhar @sacramento_ednilson. Muito obrigado. Foi um prazer enorme falar com você. Eu ia chamar de senhor, mas você não gosta, né? Não, porque aí a minha autoestima desce um pouco, né? Porque A oficina. Brincadeira. Pode chamar como quiser. O pessoal que quiser procurar pela oficina, jornalistas e outras pessoas interessadas também que quiserem procurar, informações podem ter pelo Instagram também. Pode mandar uma mensagem direta, já que nós estamos aqui nesse canal. E, assim, deixa eu dizer algumas coisas, viu, Ricardo, para finalizar. Eu estou produzindo já há algum tempo uma série de vídeos sobre como quebrar barreiras atitudinais. O que quer dizer isso? Como quebrar essas inconsistências, né? Essa maneira equivocada de lidar com uma pessoa com deficiência. Então, por exemplo, quando eu faço um vídeo que orienta como servir um copo d'água a uma pessoa cega, eu estou quebrando barreiras atitudinais, né? Eu estou contribuindo para que a pessoa, a partir de um exemplo desse simples como esse, lide melhor com a pessoa com deficiência. Então, eu queria falar desse projeto, #na prática. Se você for hoje ao YouTube, você vai encontrar alguns vídeos desses, #na prática, né? E outra coisa que, como eu disse também, que é importante é a discussão da acessibilidade nos meios de comunicação. Então, eu estou à disposição para fazer essa oficina, não só para redações, mas também para grupos de jornalismo, blogueiros, né? Gente que trabalha no YouTube. Então, eu sempre falo a questão, por exemplo, do YouTube, que muitas vezes existe, a pessoa está lá falando e, no final, deixa uma informação só visual, né? Então, sabe, tipo assim... clique no botão azul que aparece no meio da tela, né? Então a pessoa cega não tem condição de interagir dessa forma. Então, qual é a saída? Verbalize, soletre os endereços que você está falando. Essas pequenas coisas criam um caldo de convivência muito bacana. Então, eu quero abraçar as pessoas que aqui estiveram, quero falar da minha satisfação de ter conversado com você, Ricardo, e dizer que essa conversa vai continuar. Não aqui online, mas fora do Instagram, fora das redes sociais, mas nós vamos conversar porque eu acho que a gente precisa trocar muito. Você é um jornalista de mão cheia, eu percebo que você é muito sério naquilo que faz e tem um teor humanístico muito grande nas suas abordagens. E obrigado por me tolerar também. Eu que agradeço, fico muito honrado, foi muito esclarecedor e foi uma aula. Eu agradeço muito. Quem quiser te encontrar, então, @sacramentoednilson. No YouTube é só procurar pelo mesmo nome também? É só que Ednilson Sacramento. No YouTube você vai encontrar com Ednilson Sacramento e no Facebook também com Ednilson Sacramento. Aos interessados, só procurar, então, manda uma mensagem, pode ser no direct mesmo, que é sempre bem-vindo, né, Ednilson? Exatamente. O diálogo é a grande chave, né, Ricardo? Porque muitas vezes a gente faz se depara com essas situações um pouco complicadas porque não conhece, né? Então, o que é que acontece? Procure conhecer as pessoas, procure dar oportunidade às pessoas com deficiência e não dê piedade, não dê assistencialismo, não trate como bebês, como crianças, como seres que vieram numa nave espacial e habitam entre nós. Não, nós somos pessoas como as demais pessoas com limitações. Da mesma maneira que tem gente que tem uma limitação por não conseguir dirigir, como tem gente que tem uma limitação por não conseguir viajar de avião. Então, nós somos todos diferentes. É isso, Ricardo. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Essa entrevista vai ficar disponível no IGTV, no YouTube. Depois eu vou passar também o vídeo para você, Ednilson.
Eu vou juntar as duas entrevistas para colocar no YouTube. Agradeço a todos que estiveram até agora por aqui. Sigam a gente aí nas redes sociais, no YouTube. Dá uma olhadinha lá nas outras entrevistas também. Obrigado, Ednilson. Obrigado a todos. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.